Olá, tudo bem? Estamos de volta aí para mais um vídeo no nosso canal. Faz um tempinho que eu não fazia um vídeo e resolvi fazer um vídeo hoje. Essa imagem que vocês estão vendo na tela aí é da nossa próxima vigília profética, Todos na Mira, né? Será realizada ali na IAS de Primícia, Igreja Adventista das Primícias, que fica ali na General Arthur Carvalho, no Turu, próximo à Galeria Milano, né? E desde já estão todos convidados a participar lá conosco. Vai das 16 às 22 horas com temas proféticos. Queridos, eu estou aqui para a gente tratar de um assunto bem interessante. Eu escuto muito por aí pessoas da igreja e fora da igreja, e principalmente fora da igreja, os famosos desigrejados, dizendo que eles têm Jesus em seus corações, né? Às vezes as pessoas convidam alguém para ir numa igreja, pergunta por que não participa da igreja, a pessoa sempre fala assim: eu tenho Jesus no meu coração. E às vezes fala assim: isso basta. De fato, ter Jesus no coração é o suficiente. Mas a pergunta que eu faço é: será que de fato essas pessoas têm Jesus em seus corações? Será que de fato alguém pode estar mentindo falando isso, ou pode estar se enganando, né? Enganando a si mesmo? Jesus tem uma frase na sua palavra em que ele diz assim para os discípulos, né? Para alguns dos que estavam seguindo, ele diz: hipócritas, com os lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. Às vezes a gente tem a impressão que as pessoas que dizem que tem Jesus no coração, elas dizem só da boca para fora. Mas hoje, com a Bíblia, nós vamos começar a entender se de fato você tem Jesus no coração. Você está preparado? Vamos ver o texto bíblico então? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Deixa eu pegar aqui minha Bíblia, aqui no celular. Aqui a Bíblia, vamos lá. Evangelho de João, aliás, 1 João, a carta, né? 1 João, capítulo 4. Nós temos aqui dos versos 19 ao 21, mas vamos por parte. Olha só, no verso 19, a Bíblia diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que interessante. O verso diz de forma clara: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando alguém diz eu amo a Jesus, isso só é possível ser dito porque Ele nos amou primeiro. Então, se você ama Jesus, você só o ama porque Ele o amou primeiro. Caso contrário, você não o amaria. Essa é uma verdade lógica que está aí declarada, né, escrita em sua palavra. Certo? Mas olha, vamos continuar o texto. Vamos ver o que mais o texto diz. Olha que interessante. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus quem não viu. Olha que interessante, né? Porque as pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam seus irmãos. E a pergunta que o texto deixa uma pergunta para nós: como é que eu posso ser capaz de amar um Deus que eu nunca vi, se eu sou incapaz de amar o meu irmão que está do meu lado, que mora do meu lado, que é meu vizinho, ou que está dentro da minha própria casa, ou que é meu colega de trabalho, ou que está dirigindo outro carro que me deu uma fechada no trânsito? Então, se eu não amo o meu irmão, que eu estou vendo, como é que eu posso amar um Deus que eu nunca vi, meus olhos nunca puderam contemplar? E aí fala assim no final, olha só, vou até botar com uma outra cor: e dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Por que eu estou mostrando isso? Eu estou mostrando isso para que fique claro que amar a Deus exige compromisso, exige comprometimento. Só dizer que ama a Deus é muito vago. Fica muito difícil nós podermos imaginar alguém que ama a Deus com atitudes diferentes destas que nós acabamos de ler, por exemplo. E olha o que Jesus fala aqui em João
João, Evangelho de João, agora estava na carta, né? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Vou colorir aqui, vamos lá. Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Isso é muito claro. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Então você percebe que amar a Deus requer obediência. É impossível amar a Deus sem obedecer. Perfeito? É impossível. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só amamos a Deus quando nós externamos este amor ao próximo. A única forma que temos de medir o nosso amor por Deus é amando o próximo. Nós só podemos ser testemunhas do Deus vivo quando o próximo sente fluir de nós o amor de Deus. Somente nesse sentido. Caso contrário, não amamos a Deus. Mas aqui nesse texto do verso 15, diz: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Alguém poderia dizer, mas esses mandamentos de Jesus não são os mandamentos de Deus. Não são os 10 mandamentos que vocês guardam, que vocês falam que tem que guardar, porque manda guardar o sábado também, né? E a maioria dos evangélicos dizem que não é necessário guardar o sábado, que o sábado já foi abolido na cruz. Só que em lugar nenhum da Bíblia a gente encontra essa abolição. Pelo contrário, lá em Mateus 5,17, Jesus diz: não penses que eu vim abolir a lei. Eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. E ele ainda diz assim: até que o céu e a terra passem, nem um i e nem um tio passará da lei, sem que tudo se cumpra. A terra e o céu ainda não passaram, então a lei está vigorando. Então vamos lá. Mas se os mandamentos de Jesus não são os mandamentos de Deus, então que mandamentos são esses? No restante do verso, lá que nós lemos antes, ficou claro, né? Ficou muito claro. O que lá dizia? Que é impossível amar a Deus sem amar ao próximo. Então, quando fala em amar ao próximo, o amor ao próximo está inserido em que lei? Nos 10 mandamentos. Se você pegar os 10 mandamentos na Bíblia, você vai entender que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. Escreveu os 4 primeiros mandamentos na primeira tábua e os 6 últimos mandamentos na segunda tábua. Ou seja, os primeiros 4 mandamentos dizem respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. Lá diz: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não dirás o nome de Deus em vão, e guarde o sábado, porque o Senhor criou, separou, abençoou e descansou no 7º dia. Então esses 4 mandamentos, veja que esses 4 mandamentos não dizem nada em respeito ao próximo, só dizem respeito a Deus, porque os primeiros 4 mandamentos, ou seja, a primeira tábua da lei, diz respeito a amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós vamos para os outros 6 mandamentos, nós vamos ver amar ao próximo como a ti mesmo, porque o 5º mandamento diz: honrar teu pai e tua mãe. Pai e mãe são próximos. Lá diz: não matarás. Não matar quem? O próximo. Não adulterarás, ou não trair quem? O próximo. Não furtar do próximo. Não cobiçar do próximo. Não dirás falso testemunho contra o próximo. Então são mandamentos que dizem respeito ao próximo. Então amar a Deus sobre todas as coisas, os 4 primeiros mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo, os outros 6. É por isso que lá, voltando lá para 1 João, capítulo 4, vamos lá de novo, para ficar bem claro, a partir do verso 19, ele diz: nós amamos porque nos amou primeiro. Veja que isso não está estampado de forma clara, para que todos saibam de que mandamentos ele está falando. Se alguém diz eu amo a Deus, ou seja, se alguém diz eu amo a Deus sobre todas as coisas, se alguém diz que guarda a primeira tábua e odeia o seu irmão, e não guarda a segunda tábua, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E deles temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, quem ama a Deus sobre todas as coisas, também ama o próximo como a ti mesmo. É isso que ele está dizendo, de forma clara e sucinta. E alguém vai dizer, como eu falei anteriormente: mas os mandamentos de Jesus não são os mandamentos de Deus. São sim. Foi Jesus que entregou os mandamentos a Moisés lá no Monte Sinai.
Foi Jesus que foi ter com Abraão, foi Jesus que foi ter com Jacó. Jesus, ele mesmo diz a Filipe, ninguém jamais viu ao Pai. Ele fala isso lá nos evangelhos. Ninguém viu ao Pai senão um, que é ele. Então Jesus diz claramente que ninguém jamais viu ao Pai. Então ninguém pode dizer que quem entregou os mandamentos nas mãos de Moisés foi Deus o Pai. Não foi. Porque Moisés viu a Deus naquele dia. Lá em Êxodo 34 isso fica claro. Êxodo 33, Êxodo 34. Você pode ler lá que você vai ver lá que Moisés viu a Deus. Não viu o Pai, mas viu a manifestação de Deus, que é Jesus Cristo. Ele próprio diz que ele é a revelação de Deus. Jesus é a manifestação de Deus ao ser humano. Isso nós chamamos de teofania. É Deus se mostrar. É Deus se deixar, se permitir ser conhecido. Somente através do Filho. É por isso que ele diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem vê o Filho, vê o Pai. Isso ele diz lá em João 14. João 14, vamos lá. Eita, entrou uma mensagem aqui que atrapalhou. Vamos lá. João 14, vamos lá ver. João 14. Olha o que ele diz aqui em João 14, ó. Para que a gente já comece a se encaminhar para o final do vídeo. Ele diz aqui, ó. Deixa eu voltar essa conversa aqui para o início. Olha, ele faz a promessa, na casa do meu pai tem muita morada, se não for assim, tal e tal. E aí ele fala, e vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque ele é o elo de ligação. E aí ele fala aqui, ó. Se de fato me conhecesses, também conhecerias o meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só. Por que ele disse que se conhecessem ele, também teriam conhecido o Pai, também teriam o visto? Por quê? Felipe faz essa pergunta. Então disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eles ainda não haviam compreendido o que Jesus estava falando. E aí Jesus responde de forma clara e sucinta. Deixa eu botar de azul. Jesus lhe respondeu, Felipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Percebe aqui, de forma clara? Jesus é a manifestação da divindade. Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas dos três, só conhecemos a Cristo, porque Ele é a manifestação de Deus ao homem. Então é óbvio que foi Jesus que entregou os 10 mandamentos nas mãos de Moisés. A lei é a mesma. É a mesma lei. Não, mas essa lei é do Antigo Testamento. Amar a Deus e amar o próximo é no Novo Testamento. Não é, irmão. Não é. Vou te mostrar aqui para a gente finalizar mesmo, de fato. O vídeo já está ficando longo e nós precisamos encerrar o vídeo. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Olha o que diz aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. Isso aqui é Antigo Testamento, não é novo não, tá? Vamos ao segundo mandamento, vamos para Levítico. Olha aqui o que vai dizer em Levítico 19, verso 18. Olha o que diz aqui, ó. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, tanto amar a Deus sobre todas as coisas, como amar ao próximo como a ti mesmo, são 2 mandamentos que já existiam no Antigo Testamento. E mais, estavam dentro da lei, estavam dentro da Torá, dentro do Pentateuco. A lei de Deus compreende de Gênesis a Deuteronômio. E os 10 mandamentos é um resumo da lei. Os 10 mandamentos estão resumidos em os primeiros 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 últimos, amar ao próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe, que você então entenda de uma vez por todas que dizer que você tem Jesus no coração não é o suficiente. Você só tem de fato Jesus no coração quando você é
obediente aos seus mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos é o que obedece a Deus. A Bíblia chega a dizer lá em uma das cartas de João, diz assim, ó, aquele que diz que guarda os meus mandamentos, mas não ama, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, amar a Deus requer obediência. A única forma do meu amor por Deus está sendo colocado em prática é obedecendo. A obediência é o praticar do amor a Deus. Que Deus nos abençoe. E que Ele nos guarde, nos proteja e nos ajude a guardar os seus mandamentos.